Olá amigos, eu sou a pastora Isildinha e quero convidar você, compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu gostaria muito que você compartilhasse e que você curtisse no meu canal. A importância de você compartilhar e curtir. Muitas pessoas necessitadas vão ouvir a palavra de Deus. E no final dessa mensagem eu vou fazer uma oração para você que está enfermo, para você que precisa de uma resposta de Deus. Essa resposta é essa mensagem. Então gostaria que você ouvisse, curtisse essa mensagem no nome de Jesus. Olá meus amigos, eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma revelação de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que essa mensagem ela vai te ajudar a fortalecer a tua alma e o teu espírito. O Senhor nos diz lá em Isaías 42, no verso 1, o Senhor diz: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele e trará justiça aos gentios. Aqui Deus está falando de Jesus. E Jesus é quem? Jesus é o servo dele, que veio para servir. E toda pessoa que é servo é aquela pessoa humilde, aquela pessoa que ela é submissa. Então quando nós somos servos, a palavra de Deus diz que o Senhor nos sustenta. E hoje eu tenho certeza que você que quer ser sustentado por Deus, primeiro passo, nós temos que saber a servir a Deus, a servir Ele com os mandamentos em obediência e submissão. Jesus, Ele soube representar muito bem aqui na terra. E a palavra de Deus diz que Jesus, Ele cumpriu o propósito dele. E aqui, meus amados irmãos, toda pessoa que serve a Deus, ela é sustentada por Deus. Jesus foi sustentado lá na cruz do Calvário. Ele foi sustentado, meu irmão, no deserto. Na ressurreição, Jesus foi sustentado por Deus. E se você quer ser sustentado por Deus, primeiro passo, você tem que aprender a servir a Deus, a ser servo de Deus. O servo é a diferença. O servo, ele tem discernimento espiritual. Você observa que Jesus, ele veio para trazer ao cego a vista, para trazer liberdade ao que está oprimido. Essa é a vontade de Deus. E hoje nós somos representantes de Jesus aqui na terra. Jesus hoje é a palavra. E o Senhor te chamou, te escolheu para uma missão. E essa missão é levar o Evangelho para todas aquelas pessoas que necessitam de uma palavra. Uma pessoa que precisa nesse momento de ouvir a voz de Deus. E o Senhor vai sustentar você. Você não tem que temer, porque Deus, Ele está no controle daquele que serve. Servir a Deus é muita alegria, é muita paz, é muito discernimento espiritual. Você vê que Jesus, quando Ele olhou para aquela mulher samaritana, Ele não olhou para aquela mulher caída, mas Ele olhou para aquela mulher como um evangelista dele, para que falasse do nome dele por toda aquela cidade. E assim é a pessoa que a serve. Ele tem discernimento espiritual, não julga e não olha com os olhos humanos, porque a pessoa que serve a terra, a pessoa terrena, ela não vai ter um discernimento como servo de Deus. Observa Daniel. Daniel, ele teve um discernimento dele lá na Babilônia, e por isso ele não quis alimentar do alimento do rei. A palavra de Deus disse lá em Daniel capítulo 1, verso 8. Ele não quis ser sustentado pelo alimento humano. E é isso que Deus está falando. Nós temos que buscar esse alimento que vem do alto e passar a servir a Deus, ser servo de Deus, ser submisso a Deus. E isso trará sustentação para a sua vida. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, e não estão sendo sustentadas. Por quê? Porque primeiro passo eu tenho que aprender, a ser servo. O servo Deus sustenta. Você vai para a cova do leão, Deus está lá com você, sustentado. Daniel, ele teve esse discernimento, mesmo ali no meio daquela opressão, mas ele teve um discernimento que ele ia ser a luz ali naquele lugar. Então a importância de nós servir a Deus. Jesus veio para abrir os olhos do cego, para dar, aquele que está preso, algemado por uma situação difícil,
Quantas pessoas que nesse momento gostariam de ser liberto de um vício, gostariam de ser liberto de uma situação, de uma dívida. Quantas pessoas que nesse momento gostariam de ficar livre de uma situação. E você sabe que o servo de Deus, ele tem toda a autoridade para libertar essas pessoas. Essa autoridade foi dada para aqueles que são servos. Os que são servos têm essa autoridade, Jesus. Jesus disse lá em Marcos 15:16, né? Que ele deu autoridade e poder aos seus discípulos para ir pregar o evangelho. Essa autoridade é para aqueles que querem servir a Deus. Ser servo tem muita qualidade. E eu gostaria que você, nesse momento, que está aí sem decidir o que fazer, passa a servir a Deus de todo o seu coração. E o Senhor Jesus vai te sustentar em todas as situações que você estiver atravessando. Eu gostaria nesse momento de fazer uma oração para você que nesse momento precisa de uma cura. Você que está aí, que está desanimado. Você que está aí, que está desistindo de uma situação. Ei, Deus, quando Ele tem um propósito na vida de uma pessoa, Ele cumpre. A promessa de Deus nunca falhou. Mas nós temos que entender é ser servo de Deus. E eu quero fazer uma oração como Jesus, Ele orava. Jesus, Ele orava para os enfermos, né? Curava os paralíticos, fazia os cegos enxergar. E nós estamos aqui hoje, né, representando o nome dele, para que o nome dele e a obra dele venha ser conhecida no meio dessas pessoas que estão necessitadas agora. Pai, eu quero apresentar essa pessoa que nesse momento, Pai, está ouvindo essa mensagem. Pai, que o Senhor venha visitar agora essa pessoa que está numa cama com câncer. Meu Deus, o diagnóstico dela já, o médico diz que não tem mais jeito, mas eu quero nesse momento, diante da presença de Deus e sobre a palavra de Deus aqui agora, que venha desaparecer esse câncer da vida desta pessoa, porque Jesus, Ele deu essa autoridade para o servo, e diante dessa mensagem eu quero repreender essa enfermidade do câncer, essa pessoa, meu Deus, que nesse momento está no hospital, numa UTI, meu Deus, essa pessoa que nessa hora ela quer ser livre de um vício, meu Pai, e não sabe o que fazer, de uma dívida, essa pessoa que está presa, meu Pai, em uma situação espiritual. Ah, Jesus, o Senhor veio para dar vida, o Senhor veio para abrir os olhos do cego, o Senhor veio para dar vida ao oprimido, ao encarcerado, ao algemado. Ah, Jesus, visita essa pessoa agora com todo o poder. Esta unção agora venha ser derramada sobre a vida desta pessoa agora. Recebe agora a unção de Deus, o poder de Deus agora, como aquele servo ele foi até Jesus, pedia a Jesus o socorro, que o filho já estava morto, mas quando ele chegou diante de Jesus, Jesus disse: vai, o seu filho vive. Ah, meus amados, quando você coloca o teu coração diante da palavra de Deus, o inimigo tem que recuar. Todos os inimigos nesta hora vão se recuando agora. A doença, a enfermidade, toda a bactéria, vício, venha se recuar agora diante da palavra de Deus. O inimigo não pode mais agir na tua vida. Eu estou declarando, determinando essa grande vitória para a sua vida em nome de Jesus.